Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de Ciências. Hoje vamos aprender sobre as propriedades dos materiais. Para iniciar essa aula, nós temos que entender o que é matéria. Podemos considerar como matéria tudo que tem massa e ocupa espaço. De modo mais simples, a matéria é tudo aquilo que tem uma existência física, ou seja, é algo real, como água, terra, ar, bochecha, porcelana, seres humanos, árvores, estrelas, cadeira, bicicleta, papel, tudo isso são exemplos de matéria. A matéria pode se apresentar em três formas: sólido, líquido ou gasoso. Toda e qualquer matéria, independente do que é feito, se é feito de plástico, vidro, metal, papel, não importa, deve apresentar propriedades específicas, como elasticidade, condutibilidade e propriedade magnética. A elasticidade é uma propriedade que a matéria tem quando ela é submetida a uma força extrema, rompe as suas estruturas, mas depois ela volta à sua forma original. A propriedade elástica também pode ser observada na situação em que as crianças estão enchendo balões. Para que o balão se expanda, suas paredes esticam, graças à sua elasticidade. O material que apresenta elasticidade é capaz de voltar à sua forma original após ser esticado ou comprimido. Outra propriedade do material é a condutibilidade térmica, que ocorre quando uma matéria tem a capacidade de conduzir o calor. Portanto, esse material recebe calor, o que faz a sua temperatura aumentar e aí ele consegue transmitir esse calor para outras matérias, outros objetos. Por exemplo, quando um alimento é colocado em uma assadeira no forno, ele é aquecido, ou seja, há uma troca de calor entre o forno e o alimento. A assadeira, nesse caso, é feita de metal, material capaz de conduzir calor. Para evitar o calor contido na assadeira, que está ao alcance das nossas mãos, é possível utilizar um material de proteção antes de pegar a assadeira quente, senão o quê? A gente vai queimar a mão. Então a gente coloca um material de proteção, ou seja, um material resistente à temperatura, que é o material térmico. A propriedade relacionada à capacidade de conduzir esse calor é chamada então de condutibilidade térmica. Há alguns materiais que conduzem mais calor que outros. Esses materiais recebem o nome de bons condutores de calor, que são a prata, o cobre, o ferro, o alumínio, o aço e o latão. Mas também há outros materiais que demoram para conduzir o calor. Por isso, esses materiais recebem o nome de maus condutores de calor. Portanto, esses materiais são bons isolantes térmicos. Eles são a cortiça, o isopor, plástico, madeira, a cerâmica, o vidro. Outra propriedade do material é a condutibilidade elétrica, que ocorre quando a matéria consegue transportar uma corrente elétrica para outra matéria. Por exemplo, todos os
equipamentos eletrônicos que você tem na sua casa funcionam por meio da eletricidade. Essa eletricidade é gerada lá na usina elétrica e é transportada através de fios de uma rede elétrica até a sua casa. E quando esses fios entram em contato com os fios ligados aos eletrodomésticos, são capazes de conduzir a corrente elétrica gerada lá na usina para esse eletrônico da sua casa. Portanto, essa propriedade recebe o nome de condutibilidade elétrica. Outra propriedade do material é a propriedade magnética, que pode ser observada quando uma matéria possui dois polos magnéticos que funcionam como um ímã, ou seja, geram um forte poder de atração. Por exemplo, na porta da geladeira há ímãs, que são responsáveis por mantê-la fechada. Os ímãs são materiais que apresentam propriedades magnéticas, ou seja, possuem a capacidade de atrair objetos feitos de alguns tipos de materiais, não são todos. A força que mantém os ímãs próximo a outros ímãs ou a alguns objetos feitos de determinados metais é chamada força magnética. Os ímãs podem ser encontrados na natureza ou produzidos artificialmente. Os ímãs naturais são feitos de minerais com substâncias magnéticas, como por exemplo a magnetita. Já os artificiais são constituídos de materiais sem propriedades magnéticas, mas que podem adquirir características de um ímã natural por meio de um processo chamado imantação de materiais. Todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Se aproximarmos dois ímãs, podem ocorrer forças magnéticas de atração ou de repulsão entre eles. Mas como isso acontece, professora? Quando aproximamos dois polos iguais, ou seja, eu pego um ímã e aproximo o polo norte desse ímã com o polo norte do outro ímã, ou o polo sul desse ímã com o polo sul do outro ímã, vai surgir uma força de repulsão. Você não vai conseguir juntar esses ímãs. Um polo vai afastar o outro. Por quê? Porque eles são polos iguais. Então, eles não se juntam, eles não se atraem. Pelo contrário, eles se repelem, se afastam. Já se eu aproximar dois polos diferentes, ou seja, eu pegar um ímã e aproximar o polo sul desse ímã com o polo norte do outro ímã, vai ter uma atração. Vai surgir essa força magnética. E essa força magnética vai unir esses dois ímãs. A força magnética do ímã, como acabamos de falar, atua sobre certos metais, como o ferro, o níquel e o cobalto. Esses materiais, quando ficam perto de um ímã, são atraídos para ele. Mas também há materiais que não são atraídos pela força magnética, como o ouro, a prata e o cobre, borracha, plástico, vidro, papel e madeira. Além das propriedades que a gente já viu, há também a solubilidade, densidade e dureza dos materiais. A solubilidade é uma propriedade da matéria que é determinada de acordo com a capacidade da matéria se dissolver ou não em outra. Há matérias que são solúveis, ou seja, são aquelas que se dissolvem facilmente numa solução, né? Nesse caso da foto é uma água. Então, café solúvel, achocolatado, açúcar, sal,
quando nós colocamos numa solução, por exemplo, uma água, ela vai se dissolver facilmente. Há também os materiais que são pouco solúveis, ou seja, tem uma certa dificuldade de se dissolver em uma solução. Por exemplo, se eu colocar terra na água, uma parte dela vai se dissolver, outra não, outra vai ficar ali no fundo. E tem também os materiais insolúveis, que são aqueles que não se dissolvem em uma solução. Por exemplo, o óleo na água, ele não se dissolve. Outra propriedade é a densidade. A densidade, gente, é uma propriedade bem específica de cada material, que serve para definir a sua interação entre a massa e o volume que aquele material ocupa. Por exemplo, se um pedaço de ferro, gente, possui mais massa que o mesmo volume de algodão. Portanto, o ferro é mais denso que o algodão. Outra propriedade é a dureza, tá? A dureza, gente, é uma medida que estima o quanto um material é resistente a uma força. Então, quando eu aplico uma força no material, ele tem uma certa dureza, que vai mostrar o quanto ele é resistente a essa força. Por exemplo, o prego, ele tem maior dureza que a madeira. Por isso que quando eu bato no prego, ele fura a madeira. Mas ele não se deforma. Por quê? Porque ele tem uma maior dureza do que a madeira. Agora vamos para as atividades. Agora vocês farão duas experiências. Experiência 1. Pegue 2 copos e encha até a metade com água. Em um dos copos, coloque sal e mexa. Em outro copo, coloque óleo e mexa. Depois que você fizer isso, tire uma foto de cada copo e envie no grupo dizendo qual material é solúvel e qual é insolúvel. Experiência 2. Pegue 2 copos e encha até a metade com água. E em um dos copos, somente um, hein, gente? Coloque sal e mexa. Agora, coloque um ovo cru. Gente, ovo cru, não precisa cozinhar e também não precisa quebrar o ovo. É somente para colocar o ovo cru com a casca mesmo em cada um dos copos. Então, você vai colocar um ovo cru com casca no copo somente com água e outro ovo cru com a casca no copo com água e sal. Observe o que acontecerá. Tire uma foto para registrar que você fez a experiência. E depois mande no grupo junto com um áudio seu explicando o que aconteceu, o que você observou que aconteceu. Agora, no seu caderno de desenho, recorte de jornais, revistas ou livros e cole imagens de um material elástico, magnético, bom condutor de calor e isolante térmico. Depois, pegue o seu livro didático e abra na página 118. Atividade 1. Relacione cada imagem à propriedade que ela representa, escrevendo um número correspondente. 1. Elasticidade. 2. Propriedade magnética. 3. Condutibilidade térmica. E 4. Condutibilidade elétrica. Plugue e fio elétrico. Panela com água fervendo. Elásticos. Imã e clips. 2. Observe os pares de ímãs abaixo. A letra N indica o polo norte magnético e a letra S o polo sul magnético. Nós temos a figura A e a figura B.
Sobre as forças de repulsão e atração magnéticas que surgem entre os polos de um ímã, complete a frase abaixo. Na figura A, surge uma força de atração ou repulsão magnética entre os ímãs. E na figura B, surge uma força de atração ou repulsão magnética entre eles. 3. Complete as frases a seguir utilizando as palavras do quadro abaixo. Ímãs, metais, plástico, atraídos, madeira, materiais, naturais, imantação. A. Os têm a propriedade de atrair alguns tipos de. B. Alguns materiais como borracha, papel e não são pelos ímãs. C. Além dos ímãs, existem os ímãs artificiais, que são produzidos pelo ser humano por meio de um processo chamado. 4. Marque um X nos objetos que podem ser atraídos pelos ímãs. Figura A, pregos de ferro. Figura B, elásticos. Figura C, lápis coloridos. E figura D, pedaços de ferro. Página 120. Atividade 1. Complete o texto desta página e os da página 121 utilizando as palavras adequadas. A propriedade que um material tem de se dissolver em outro é chamada de solubilidade. Quando os alunos misturam diferentes materiais à água, estão verificando sua solubilidade. Por exemplo, quando colocamos um pouco de sal em um copo com água, o sal se dissolve ou não se dissolve. Os materiais apresentam uma propriedade denominada densidade. A densidade de um corpo é uma propriedade que relaciona a massa e o volume ocupados por ele. O algodão, por exemplo, tem maior ou menor densidade do que a água. Se enchermos um copo com algodão e outro copo idêntico com água, o copo com água terá maior ou menor massa, pois a água é mais ou menos densa que o algodão. Outra propriedade dos materiais é a sua dureza. O prego, por exemplo, é constituído de materiais que têm maior ou menor dureza do que a madeira. Página 122, atividade 1. Bruna estava na escola aprendendo sobre densidade com seus colegas. O professor separou duas caixas de sapatos iguais. Em uma delas, colocou blocos de isopor e na outra a mesma quantidade e tamanho de blocos de madeira. Marque um X nas alternativas corretas a respeito dessa situação. A caixa com blocos de isopor tem maior densidade do que a caixa com blocos de madeira? A propriedade que estabelece a relação entre a massa e o volume dos materiais é a densidade? A madeira é mais densa do que o isopor? A caixa com blocos de madeira tem menor massa do que a caixa com blocos de isopor? Agora, reescreva as alternativas incorretas, corrigindo-as. 2. João resolveu verificar na prática a atividade proposta em seu livro sobre solubilidade. Para isso, ele adicionou 2 colheres de A na água do copo 1. Em seguida, ele adicionou 2 colheres de B na água do copo 2. A. Desembaralhe as letras abaixo seguindo as setas e descubra as palavras A e B.
B. Agora, utilize as palavras descobertas para completar corretamente a frase abaixo. Ao final da atividade, João concluiu que o era solúvel em água, já o era insolúvel. Atenção, não se esqueça de mandar a foto. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula!